que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus de todo o meu coração essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado por esse momento todo especial que você acessa esse vídeo e eu tenho o privilégio de compartilhar com você a palavra de Deus. Minha oração é que essa palavra alcance o seu coração de verdade e que ela transforme a sua vida e que ela desperte você para estudar a Escritura Sagrada, para meditar, para levar a sério a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nós precisamos guardá-la no nosso coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, quando nós nos dedicamos a obedecer, a colocar em prática o ensino da Escritura Sagrada, nós somos abençoados por Deus. A obediência produz bênção na nossa vida. Então, mais do que depressa, não negligencie essa oportunidade tão magnífica de crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você de modo poderoso. Nós estamos estudando esses dias sobre relacionamento com Deus. Eu tenho falado que um dos grandes obstáculos para o nosso relacionamento com Deus é o pecado. E certamente uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é que ele cega o nosso entendimento para as realidades espirituais. Às vezes coisas tão simples, tão claras, nós não compreendemos na sua plenitude. Então por isso nós precisamos, além de ler a Escritura Sagrada, orar também, mas orar de verdade, não simplesmente da boca para fora. Se aproxime de Deus no pé da sua cama, na solidão do seu quarto e diga para o Senhor: Senhor Deus, me dá a compreensão da tua palavra, e Deus abrirá o seu coração e dará entendimento a você. Vou repetir outra vez. Paulo disse: considera o que te digo e Deus te dará entendimento em todas as coisas. Né? Que oportunidade maravilhosa. Uma das coisas que o pecado faz na nossa vida é cegar o nosso entendimento. A Escritura Sagrada diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, daquelas pessoas que desprezam a palavra de Deus, que não consideram, que não obedecem a palavra de Deus, para que a luz do Evangelho não resplandeça neles. Então nós temos naturalmente uma dificuldade. Por causa do pecado, nós temos a dificuldade de compreender a palavra de Deus como deve ser compreendida. Às vezes coisas simples. Por exemplo, uma das coisas mais simples da Escritura Sagrada é que não existe salvação fora de Cristo Jesus. Jesus é a única pessoa que pode nos proporcionar a salvação. A Escritura Sagrada diz em 1 Timóteo 2:5, porque só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Simples isso, claro, na Escritura Sagrada. Mas às vezes nós queremos colocar tantas pessoas que têm o seu valor, deixaram-nos um legado, né? Pedro, Paulo, João, Maria, né? Ou qualquer outro grande nome no decorrer da história, deixaram o seu legado, serve-nos de exemplo, mas não pode nos salvar, não pode interceder por nós, não podem mediar a nossa relação com Deus, é impossível. Isso não pode acontecer, isso não acontece. Jesus Cristo é a única pessoa, porque nele reúne uma característica. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Foi por isso que ele foi gerado no ventre de Maria, tomou a humanidade de Maria, mas foi gerado não por José, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nele reúne essas duas características, a humanidade e a divindade. Deus, homem, em Cristo Jesus. Ele é a única pessoa. Ele é o único que pode nos salvar. Foque, olhe para Ele. Não é? Porque não há esperança em nenhuma outra pessoa.
né? Você se lembra daquela ocasião quando, logo depois que o anjo anunciou a Maria, que ela estaria grávida, certamente ela contou para José da visão que tinha tido e que o anjo tinha anunciado a ela que ela estaria grávida. Certamente, logo depois daquela ocasião, ela contou aquilo para José. E José não acreditou bem naquela história. Tanto é que a Escritura Sagrada diz em Mateus capítulo 1, versículo de número 19 em diante, que José pensava em abandonar Maria. Ele estava prometido em casamento para ela. Ela estava prometida em casamento para ele. E ele pensava, o que eu vou fazer agora? Mas ele não queria difamar Maria. Não queria. Ele resolveu assumir a culpa para si mesmo. Disse, eu vou embora, eu vou abandonar Maria e a culpa vai ficar sobre mim. Vou fazer isso. Eu gosto muito de Maria. Maria é uma mulher tão especial, mas eu não posso aceitar uma coisa dessa. E quando ele considerava sobre isso, a Escritura diz que ele teve uma visão, um anjo veio a ele à noite e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o anjo acrescentou mais. Versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. Ela dará à luz um filho e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha, o nome Salvador, a função, aquilo que ele vai realizar, está no próprio nome. Jesus significa Salvador, porque ele salvará o seu povo. Ele é o nosso único Salvador. Não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens através do qual possamos ser salvos. Não existe. Não confie. É mentira. A ideia de que os santos, ou essa ou aquela outra pessoa, pode mediar, pode interceder diante de Deus, isso não é verdade. A Escritura Sagrada não ensina isso em lugar algum. A Bíblia diz que a nossa salvação depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, você mesmo pode chegar perto de Deus e suplicar a Ele graça e misericórdia. E a Bíblia diz que Deus é gracioso e pode abençoar você, e você pode se relacionar com Deus. Que coisa incrível, que salvação bendita essa que Deus nos proporcionou através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você de modo poderoso e grandioso, em nome de Jesus. Amém. Amém.